Perfeito. Bom dia, pessoal! Bem-vindos à Semana de Sistemas de Informação 2025! Muito obrigada pela presença de vocês, é uma alegria enorme ter vocês aqui com a gente. A gente preparou uma apresentação para mostrar para vocês o que é SSI, tirar algumas dúvidas e no final vai ter um espaço também para qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês poderem tirar. Então, vão anotando aí o que vocês querem perguntar, beleza? Então, bom dia novamente, eu sou Helena, sou diretora-geral da Semana de Sistemas de Informação, também conhecida como Geralda. Oi, gente, o meu nome é Derek, eu sou o Geraldinho, que é aprendiz de diretor-geral. O meu nome é Daniel, vulgo Paulista, eu sou também diretor-geral junto com a Helena nesse ano. E eu sou a Amanda, e junto com o Derek eu também sou Geraldinha, né? Então eu também sou aprendiz de diretor-geral aqui. Isso aí. E a gente coordena os setores que organizam esse evento para vocês. Então, pode passar os nossos slides. Pode passar. Primeiramente, vamos contar um pouco o que é a SSI. Só para saber, quem aqui está a primeira vez na SSI? A primeira vez esse ano? Bastante carinha nova, então. Bem-vindos à SSI. Nós somos o maior evento acadêmico de SI que a gente tem a semana inteira de palestras, de manhãzinha até de noite. Venham no máximo que vocês conseguirem, é muito divertido. E aí a ideia é essa, é um evento que é feito pelos alunos, é para os alunos, mas também para as pessoas de fora. Então, se quiser chamar a gente de fora, pode chamar, ele é aberto ao público. E a gente está muito feliz de ter vocês aqui. Vão ter muitos conteúdos durante essa semana. E vamos contar um pouco também as atividades que a gente tem durante o nosso evento aqui. Calma aí, que está na matéria. Ok. Primeiro são as palestras, né? Ela é o core do nosso evento. São as nossas palestras, como eu falei. Elas vão desde o comecinho do dia até de noite. E a gente vai ter vários temas diversos, como IA, cripto, computação quântica, empreendedorismo, processos seletivos, game dev e muito mais. Para acompanhar, com certeza, você entra lá no nosso site, que vai ter a programação completa, vocês podem ver todos os dias. E no Instagram também está lá postado a nossa agenda. E temos muitos convidados especiais e coffee breaks também, viu? Nós vamos ter os workshops, né, e diferente da palestra, o workshop vocês vão colocar a mão na massa e realmente desenvolver algo, e vão ser realizados lá no Laboratório 6, e vão ter certificado, nas palestras vocês também têm certificado, então venham participar das palestras e também dos workshops, são bem divertidos. E a gente vai ter o Capture the Flag, ele vai acontecer no final de semana depois da SSI, e ele é uma parceria com EASH in the Shell, não sei se eu falei certo o nome dele, EASH in the Shell. EASH in the Shell. EASH in the Shell. Isso aí, gente, perdão. E é um desafio de segurança da informação, onde vocês tentam capturar as flags, isso aí. Capturam as flags. É bem divertido. Quem se interessa pela área de segurança da informação é muito legal de participar. Quem não se interessa tanto, é bom participar também. Segurança da informação é um conteúdo muito importante para qualquer pessoa de tecnologia, é muito importante saber. Então, bem interessante vocês participarem. E no fim, a gente vai ter vários sorteios muito especiais esse ano, inclusive, temos novidades, brindes por participação, então a gente vai explicar melhor, mas conforme o número de palestras que vocês assistem, vocês podem retirar brindes com a gente. E sorteios, eles vão ser alguns ao longo da semana, algum vai ter o sorteio final, vamos explicar depois também, mas você tem a semana inteira sem aula, que é justamente para vocês aproveitarem, então curtem bastante. É um evento muito gostoso de participar, se eu fosse vocês, eu vinha todos os dias, com certeza. Perfeito. Então, agora, como que a SSI começou, né? A gente trouxe também um pouquinho da história do nosso evento e de onde veio tudo isso. Pode passar. Então, a SSI começou em 2009, muito tempo atrás. E quem aqui sabe quando o curso de SI começou na IASH? Alguém sabe? Isso mesmo, 2005, quando abriu a IASH. Então, se a gente começou em 2009, a gente não teve as primeiras SSIs no nosso curso. Aqui na USP, todos os cursos, ou pelo menos junção de vários cursos, têm a sua semana de curso. Por exemplo, lá no IME a gente tem a Semana da Computação.
E os alunos organizam esses eventos junto com os professores, e para a SCI não poderia ser diferente. Nos primeiros anos do nosso curso, a gente não teve, como o nosso curso ainda era muito novinho, não estava muito bem estabelecido. E aí, no primeiro ano que teve, em 2009, quem organizou foi a professora Sara Jane. Os bichos talvez ainda não conheçam, alguns estão tendo BD ou IA com ela, e ela organizou a nossa primeira semana de curso. E a ideia era a mesma, do evento que acontece agora, só que ele era um pouquinho menor. E a gente já vai explicar por quê. Pode voltar. Então, a nossa semana de curso, depois de ser organizada pelos professores, eram os professores que ficavam passando a organização entre si, ele começou a ser organizado pelo diretório acadêmico, o DASE. Quem conhece o DASE? Então, a maioria dos cursos aqui na EASH, quem organiza suas semanas atualmente é o diretório acadêmico, junto com os professores, mas a gente é o diferente, porque a gente se separou do DASE. Em 2018, a gente deixou de fazer parte do DASE porque a gente cresceu muito e não dava mais só para o pessoal do acadêmico do DASE continuar fazendo evento, porque ele estava ficando muito grande. E aí a gente virou uma comissão própria e passou a ser chamado de Comissão Organizadora da Semana de Sistemas de Informação, também conhecida como COSSE. Se vocês ouvirem alguém falando COSSE, é a gente. Agora vocês já estão sabendo. E pode passar. Então, cada ano a gente vai desenvolvendo uma identidade diferente para o nosso evento. Agora a gente estabeleceu que no ano passado e esse, a gente vai seguir a mesma identidade visual, né, para deixar ela mais legal, implementar melhor ela, mas a gente tem aqui algumas edições para vocês conhecerem um pouco da gente. Aquela mais na direita, 2023, aí embaixo tem a SSI Online e a de 2022. Aí vocês me perguntam, SSI Online? Já vou explicar para vocês o que aconteceu. Pode passar. Então, como eu disse para vocês, a gente formou a nossa comissão organizadora e a gente se separou do diretório acadêmico, tendo mais autonomia. Pode passar. E aí, em 2018... isso daí eu já falei, pode passar. E aí, o que conhecemos como SSI vem de toda essa história que eu contei para vocês. A estrutura dela era bem menor do que agora. A gente, inclusive, fazia ela nos auditórios que eram menorzinhos, os auditórios aqui do lado. E aí, a gente foi crescendo até hoje. Já vou mostrar alguns números para vocês. Pode passar. Quando chegou 2020, uma incerteza. No começo do ano, parou de ter aula presencial. Ninguém sabia o que ia ser da SSI. A gente pensou, a gente não, porque eu não estava lá, mas a organização pensou, será que a gente continua presencial? A gente continua organizando o nosso evento? O que vai acontecer? E aí, esse seria o aniversário das 10 primeiras SSIs em 2020. Uma delas a gente não teve, e por isso começou em 2009, mas em 2020 foi a 10ª. Mas aí o ponto foi, como era a nossa 10ª SSI, a gente queria fazer um hackathon para os membros. E aí esse plano foi por água abaixo, com a pandemia, e a gente decidiu fazer tudo online. E aí essa foi a SSI Online. Aí pode passar. 2021, a gente também fez o evento online, 100%. Dessa vez a gente tinha uma estrutura melhor para fazer isso e conseguimos fazer um hackathon. Foi o nosso primeiro hackathon da SSI. E aí a gente também teve o primeiro Capture the Flag, que a Amanda falou no começo para a gente, em parceria também com o Waits. E aí a gente segue tendo ele todos os anos, a partir daquele ano. Já o hackathon foi edição limitada, mas quem sabe nas próximas vem aí. Aí, a partir de 2022, a SSI voltou a ser presencial, a gente voltou a ter esse contato com os alunos de SI, e a partir daí foi só sucesso. Para vocês terem uma ideia, eu trouxe um dado muito legal aqui, que em 2021, a gente tinha 12 membros na organização. Esse evento inteiro era feito por 12 membros.
Aí vocês imaginam a correria que era, né? Mas hoje em dia, a gente tem 12 diretores na SSI. E a gente tem mais de 80 membros na nossa organização, então tem muita gente preparando esse evento com muito carinho para todo mundo. E pode passar. E agora eu vou passar para o Dani. Para o Derek. Oi, galerinha. Passa, por favor. Então, vocês devem agora estar se perguntando, essa parte ela é bem importante, então, por favor, prestem muita atenção. Qualquer dúvida também, depois podem falar com a gente, que é sobre como é que vai funcionar as presenças. Vocês vão entrar no nosso site, semanadesi.com, e você vai se cadastrar. Quando você se cadastra dentro do seu perfil, você vai ter um código que ele vai ter 3 caracteres. Lá na frente, lá na entrada, na esquerda, você vai fornecer esse código para as pessoas que estão na recepção pegando as presenças. Mas agora, você deve estar se perguntando, mas Derek, é o seguinte, a minha professora, ela falou que ela ia deixar uma lista que era para assinar. Os professores que deixaram a lista para assinar, você vai lá, e lá também vai estar a lista deles para assinar. Mas Derek, eu não sei se meu professor deixou uma lista para eu assinar, ou é só pelo site. Qualquer coisa, pergunta para a gente, é tipo, rapidinho. Mas, Derek, se o professor deixou a lista para eu assinar, por que eu tenho que me cadastrar no site? Isso é bem importante, eu vou explicar daqui 2 slides. Pode passar? Ok, não, 2 slides. Em questão dos workshops, o Dani joinha. Em questão dos workshops, eles vão acontecer no Lab 6, e a gente vai rodar um Forms antes dos workshops, que é para vocês se inscreverem no workshops. Por quê, Derek? Porque aqui o auditório é enorme, gente, cabe muita gente, mas o Lab, infelizmente, não é tão grande, então a gente tem que ver quantas pessoas vão participar, porque senão, sabe, não consegue caber todo mundo e seria uma situação um pouco triste. Agora, se você não sabe onde é que fica o laboratório, os membros da comissão, eles vão te guiar, então, assim, de boa, pode passar. Ok, agora em questão dos brindes. Oh my God! Você lembra que eu falei que era bem importante você se cadastrar lá no nosso site? É o seguinte, toda vez que você for participar das atividades, vai aumentar o seu contador de presença. Aumentando o seu contador de presença, você pode pegar brindes. O mais rápido, quer dizer, o primeiro que vocês vão pegar vai ser o sticker, que, aliás, muito bonitão, sei que fez, maravilhoso. Então, quando vocês pegar essas 5 presenças, vocês podem ir lá na frente e vocês podem mostrar para o pessoal que vai ter uma abinha lá dentro do site que vocês conseguem visualizar, também consegue ver quantos faltam para o próximo brinde, e você consegue trocar pelos brindes. E é isso. Bom, a SSI, né, ela é feita de várias partes, como meus queridos pares já explicaram, né? Mas, além disso, nós temos premiações em quase todas as nossas palestras, né? Os nossos queridos sorteios. Então, no final de algumas das palestras que nós teremos, nós vamos fazer alguns sorteios de brindes ou alguma, como eu carinhosamente chamo, de relíquias da SSI, né? Alguns brindes antigos de outras edições, né? E outros brindes também foram fornecidos por nossos apoiadores e parceiros que ajudam esse evento a acontecer. Tá. Ok, Daniel, mas como é que eu concorro nesses sorteios? Você necessariamente deve estar cadastrado no nosso site. Para quem ainda não sabe o site, estamos repetindo várias vezes, é semanadesi.com. Para você estar nesse auditório, necessariamente você deve ter entrado, né? Então, enfim. Ter registrado sua presença lá do lado de fora, justamente nessa palestra que vai ocorrer. Então, não adianta, infelizmente, chegar atrasado. Você deve estar aqui presencialmente, no horário. E, por último, como eu já adiantei, presencialmente, exclusivamente presencialmente, você deve estar nesse auditório para concorrer para os sorteios dos brindes das palestras. Então, quem está assistindo de casa ainda dá tempo de vir aqui para o evento presencialmente para concorrer aos sorteios. Ou não ganha, né? Enfim, dito isso, cumprindo todos esses requisitos, aí sim você pode participar do sorteio, né? Pode ser que você ganhe, pode ser que não ganhe. Talvez, nós veremos. Mas você pode subir aqui nesse palco e tirar uma fotinho com o brinde que você vai ganhar. Pode passar. Bom, mas nem só de brindes vive um homem, né? Nem só de brindes aleatórios, por sorte. Nós temos também aqui na SSI um brinde único. Esse brinde, literalmente, nunca teve nenhuma outra edição da SSI.
Não sei se terá no futuro, mas eu sei que esse ano só tem um desse brinde. E só uma pessoa vai levar ele para casa. E é como uma competiçãozinha? Talvez. Mas o que importa? Vocês, para concorrerem a esse brinde único, vocês devem estar cadastrados também no nosso site, estar entre o público com mais presenças registradas, ou seja, no final da semana de SI, no final dessa semana, desses próximos 5 dias, as pessoas com mais presença, o top 10%, né, pessoas com presenças, participarão de um sorteio para ganhar esse brinde exclusivo. Então, ó, top 10% de pessoas com presenças. E lembre, as presenças são apenas presenciais nesse ano. Ah, mas eu estou em primeiro lugar. Nossa, eu vim em todas as palestras. Mas vocês devem estar presentes na última palestra, quando nós fizermos o sorteio. Esse brinde só pode ser recebido presencialmente, dado a grandiosidade dele. E vocês vão ver novidades muito em breve. Mas esse brinde é sensacional. Então, assim, é restritivo? É restritivo. Só 10% das pessoas que vierem aqui e receberem mais presença, ou seja, estiverem aqui em mais palestras, vão concorrer a esse prêmio. E eu queria ser um de vocês. Enfim, como saber se você é o top 10%? Venha e veja, né? Venha em mais palestras possíveis e vocês vão descobrir, beleza? Pode passar, produção. Bom, então, este sorteio final, né? Ao final desses 5 dias, nós vamos sortear esse prêmio, certo? Certo. Mas não basta só você vir aqui, né? Nós temos que saber se você tem interesse nele, se você quer mesmo ganhar esse presente. Se você quer ganhar esse presente, preencha o nosso Forms. Nós vamos passar um formulário, onde você vai preencher, vai falar, eu vim nas palestras, eu fiz X, X, Y, Z. E eu quero ganhar esse brinde. E aí sim, preenchendo esse formulário, você vai poder concorrer a esse prêmio, tá? Mas, de novo, vou ressaltar isso novamente, para não termos enganos. Você deve estar no auditório fisicamente, presencialmente, quando esse sorteio ocorrer. Estamos entendidos, ok? Perfeito? Perfeito, pode passar. Tá bom, falamos muito. Vocês podem ter ficado com alguma dúvida, né? Então, gente, quaisquer dúvida, podem falar com nós da comissão organizadora. Podem ver os nossos pequenos flyers, folders, não sei qual é o nome disso, mas é lindo, maravilhoso. Peguem um lá fora com o pessoal da nossa produção. Ou, se você preferir mexer pelo celular, pelo computador, segue a gente nas redes sociais. Seja Instagram, seja Facebook, se alguém ainda usa, seja YouTube ou a nossa Linktree do Instagram, tá bom, gente? Então, fiquem ligados na nossa programação. Esperamos que vocês tenham um ótimo, grandiosíssimo evento. E, quer falar? E aproveitem ao máximo. Quem é bicho aqui? Por que você levantou a mão? Eu queria ser bicho também. Porque, gente, o ano de bicho é o melhor ano para participar da SSI. Não tem um monte de trabalho ainda, não tem um monte de prova ainda. Novidades em breve. Não tem trabalho para alguns, tem gente que já trabalha, mas para quem não trabalha, tenta vir o máximo. No meu ano de bicho, eu vim em todas as palestras. Literalmente. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu não sabia nada do curso. Não sabia nada de nada, e a SSI vem justamente com o propósito da gente entender melhor o nosso curso, entender o que a gente pode trabalhar, o que a gente pode pesquisar, oportunidades legais, pessoas legais. Então, a SSI foi feita para a gente aproveitar, principalmente no primeiro ano, segundo ano também, mas principalmente o primeiro. Então, não deixem de participar o máximo que vocês conseguirem, vejam na programação palestras que vocês se interessam. Com certeza vai ter alguma coisa que você vai gostar. A gente traz vários temas para todo mundo conseguir aproveitar. E aproveitem tudo que a gente traz para vocês. Alguma dúvida? Alguma dúvida aqui no presencial? Alguém? Dúvidas? Oi, pode falar. Dani, deixa eu levar o microfone, né? Bom dia. Bom dia. O Forms dos workshops vai ser disponibilizado onde? Às 10h40 vai abrir no nosso Linktree todos os links para você se inscrever, mas assim que acabar essa palestra também vão ter folhinhas com os QR Codes lá na frente. Aí você vê os temas que você quer participar e se inscreve. Entendi. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Mais alguma dúvida? Alguém mais? Pode ser qualquer coisa.
No online temos dúvida? Eu tenho uma dúvida. Diga, Helena. Paulista, Eu. o que vai acontecer com o sorteio final? Como que eu respondo esse Forms? Vai sair por onde? Onde que eu acho? Nosso Instagram e nosso site, não é? Só você Vai chegar sair. lá. De novo, já não falei suficiente, mas vou falar de novo. semanagsi.com. O nosso site para você também, no online. O nosso site, semanagsi.com. Você quer participar do sorteio, quer participar do nosso evento? Só ir lá. Você vai, digita, se cadastra. É simples, é rapidinho. E você pode concorrer a todos os brindes. Pode ver todas as palestras e concorrer ao nosso sorteio final. E pode ser qualquer um que vai participar? Qualquer um, qualquer um. Vocês podem chamar sua mãe, podem chamar seu pai, seu cachorro, seu filho, se você tiver filho, não sei. Você pode chamar quem você quiser para vir participar aqui da semana de sistemas de informação. Eu não gostei que olharam para alguém aqui no meio, eu fiquei assustado. Você pode chamar quem você quiser para vir participar aqui na nossa SSI. O evento ele é aberto ao público, claro. Acho que como foi o Derek também que falou, a Amanda falou, é um evento que nós fazemos, né? Os alunos, dos alunos para os alunos, com a ajuda de nossos professores, é claro, mas vem de nós, é para nós, né? Então aproveita essa oportunidade que vocês têm de ver tantos profissionais da área, tantas empresas até para quem tem interesse, né? Esse evento é uma grande chance de você fazer networking e para quem isso não é suficiente, né? Você não só ganha presença, como você ganha horas complementares de palestra, né? Eu falo isso para todo mundo que na minha primeira SSI da vida, eu matei literalmente todas as horas complementares do nosso curso. Então, assim, um certificado fez tudo. Então, gente, fiquem ligados, fiquem espertos na nossa programação. De novo, qualquer dúvida, conversa com a gente, nosso flyer, nosso folder, nossas redes sociais. Quer ver mais? Arrasta para cima, faz se quiser, mas venha. Cheguem. Isso. E a gente incentiva muito vocês a trazerem pessoas de fora. Traz os seus amigos, seus familiares, quem gosta de tecnologia, quem ainda não gosta, mas poderia gostar. São todos bem-vindos. E a gente espera que vocês gostem muito. Qualquer coisa, pode falar com a gente vai estar sempre ali fora, naquela mesinha, com várias coisas em cima, vários computadores, papeizinhos, panfletos. Só vir falar com a gente. Estamos aqui por vocês. Então, é isso. Muito obrigada. Obrigado, gente. Então, pessoal, fiquem ligados que às 11 horas a gente vai ter a nossa primeira palestra. Ela vai ser de um dos nossos parceiros, a The Wall. Ela vai ser apresentada pelo Gabriel Soares. E o tema dela é Tech Lifestyle. Tecnologias modernas de desenvolvimento e estratégia de mercado. Então, não percam. Quer saber mais? Nosso site, de novo, peguem a presença lá fora com o pessoal lá da mesa, tá bom? Isso, quando acabar essa palestra, você tem que sair e pegar a presença para a próxima. Não deixem de pegar as presenças. Isso, 10 minutos antes da palestra e 20 minutos da duração dela, tá? Vocês podem pegar a presença. É meia hora, esse é o intervalo de tempo que vocês têm. Capite? Capite. Obrigado, viu, gente? Valeu! Vejo vocês.
Posso falar? Alô, alô? Testando aqui. Vamos lá, vamos começar. Bom dia aí, galerinha. Como é que vocês estão aí, mano? Espero que estejam tudo bem. Vamos dar o início aí, então, para a nossa segunda palestra aí. Primeira palestra pós a abertura da SSI aqui, do horário das 11 horas. A gente vai contar agora com um parceiro nosso, da EDWall, aí, parceiro da EDWall, que vai falar sobre Tech Life, tecnologias modernas de desenvolvimento e estratégias de mercado. A EDWall aí, só apresentando, é uma empresa que, apesar de ser recente, eles têm 9 anos de mercado, eles já são referência no mercado, eles possuem um escritório lá na Paulista e eles são referência na área de gestão de riscos, compliance e toda essa área mais voltada para SegInfo aí. Então, quem gosta de cibersegurança aí, gosta de trabalhar nessa área de Ops, nessa área aí de segurança da informação, vai gostar muito aí dessa palestra. Eles pediram para avisar também aí que para quem ficar, para quem estiver aqui, eles vão fazer sorteio de 3 kits de brinde deles. Então é isso aí, pode subir aí o Gabriel, por favor, uma salva de palmas, né? E aí, galera, bom dia. Prazer aqui estar com vocês. Feliz em poder contribuir um pouco com o conhecimento e experiência que eu tenho de mercado. Beleza? Vamos lá. O tema é Tech Lifestyle. Acho que o lifestyle é mais para a gente ficar próximo, que eu quero que seja descontraído, não seja uma palestra que eu venho aqui e começo a falar um monte de coisa, você sai e fala, caramba, que palestra chata, o cara só ficou falando e não mudou nada da minha vida. E aí a gente conversa, fala de experiência, um pouco de tecnologia, e vamos trocando. Vou fazer algumas perguntas. Galera, fica à vontade. Vai ter o final para a gente perguntar também, mas se no meio, pô, tô com uma pergunta muito foda aqui, quero, levanta a mão e a gente conversa. Beleza? E aí? Como que volta aí, galera? Boa, vamos lá. Vou me apresentar. Sou o Gabriel Soares. Tenho um apelido aí que chama Padawa. Então, é bem na época que eu era estagiário, era Padawan, só que ficou para sempre. Aí eu só tirei o N, né? Que senão eu falo, pô, o cara vem apresentar aqui, é iniciante de tudo. Então, fica só Padawa que é melhor. Atualmente sou Engineer Manager, sou gerente lá da área de engenharia, em um time específico, dentro da EDWall, e mais de 12 anos de desenvolvimento. Então, antes de ser gerente, eu fui desenvolvedor, trabalhei com WordPress, PHP, um monte de linguagem horrível, mas hoje eu estou mais feliz. E dentro delas, também a parte de JavaScript, Java, Python, e vamos aí, galera. Foi meio full stack, mas a gente vai conversar mais sobre isso aí. Bom, vamos lá. O que Nubank, iFood e EDWall têm em comum? Alguém se arrisca aí em falar? Tirando que o logo está quadrado ali, galera, alguém? Boa, vamos lá. O que eles têm em comum? Como todos sabem, são empresas novas e o que tem em comum são tecnologias. E eles usam a tecnologia para resolver algum problema. Nubank, acho que todo mundo conhece, instituição financeira. Então ele veio para resolver um problema. Não sei se vocês são jovens, mas alguém já foi abrir uma conta presencial no banco? Boa, aí, legal. Então vai ser boa referência. Chegou lá, esqueceu o comprovante de residência, falou, puta, vai para casa e volta amanhã com seus dados completos. E aí o Nubank, entre outras melhorias que eles fizeram no mercado financeiro aí, uma delas foi, vamos criar a conta online. O iFood, pô, uns anos atrás, se você esquecesse o número da pizzaria, você ia passar a noite sem pizza, né? A não ser que você ia lá presencial. O iFood trouxe a facilidade. E a EDWall trouxe a validação de biometria, que é garantir que, de fato, você é você na internet, né? Hoje tem uma série de fraudes, como deepfake, gente se passando por outra pessoa, e a EDWall está aí para resolver esse problema. Então, garantir que eu, de fato, sou eu que estou abrindo uma conta ou cancelando algo. Bom, vamos lá. Quem pretende ser programador aqui? Legal. Alguém vai se aprofundar em mobile? Ah, mas beleza, vamos seguir na parte do programador. Trouxe aqui para a gente conversar sobre 2 tecnologias, mas ela se expande para qualquer outra linguagem de programação, tá? Vamos lá.
No início do desenvolvimento mobile, não muito nos primórdios, né? Mas ali quando a gente fala de Java e Swift, a gente tinha 2 linguagens de programação. Então, se quem quisesse programar para Android, era Java. Quem quisesse programar para iOS, era Swift ou Objective-C na época. E isso era assim, pelo menos ter 2 desenvolvedores, porque uma pessoa que soubesse os 2, era difícil encontrar. Existia. Mas se soubesse, era difícil encontrar. E também, às vezes, era muito caro. Então, assim, como a gente fala que a tecnologia vem para revolucionar o mercado, não é só revolucionar, tipo, uma instituição financeira ou revolucionar o iFood da vida. Ela vem para revolucionar também a tecnologia. Então, a gente sai da discussão de ter Java, iOS para um desenvolvimento mobile e entra nesses casos de tecnologia que ela faz desenvolvimento cross. Galera, eu vou falar um pouco aqui, curiosidades, pode levantar a mão, fica à vontade. Qual que é o lance do desenvolvimento cross? É eu ter um único código-fonte e distribuir para 1 ou 2 dispositivos aí, sistema operacional. E nesse caso, o Flutter React Native, ele tem a opção de eu desenvolvo um código e ele disponibiliza para mim tanto para Android quanto para iOS. Que era uma das coisas que a gente tinha no passado que eu comentei, que ou você desenvolvia em Java, ou desenvolvia em Swift. E eles são 2 tecnologias que quem trouxe, um foi o Google, o Flutter, que internamente a linguagem é Dart, e o React Native, que é pelo Facebook, né, pelo Zuckerberg, e a linguagem dele é JavaScript. E aí vem um exemplo aqui de 2 apps, sendo o Nubank com Flutter e o iFood com React Native. E qual que é o exemplo aqui? Você vê que não tem diferença, assim, tirando as cores e a funcionalidade, você considera ele como um aplicativo normal. Igual antigamente, quando tinha aplicativo de banco, ele era desenvolvido em Java ou Swift, e hoje a plataforma que eu digo, o framework, ele traz para você como, cara, é um desenvolvimento que você vai seguir e ele vai trazer o mesmo recurso que se fosse um dispositivo nativo. Então, de novo, voltando na frase que eu falei a tecnologia veio para revolucionar a tecnologia também, é por conta disso. Então, a gente sai de ter um desenvolvimento complexo em Java e entre outros, para ser um facilitador tanto em JavaScript ou Dart e disponibilizar aplicativos de formas mais tranquilas e rápidas. Boa, e aí vem a pergunta, qual tecnologia eu vou escolher dentre tantas? É a frase que é o seguinte, tem a tecnologia certa para o que você quer resolver. Então, alguém programa em Python aqui? Boa, legal. Python é uma puta de uma tecnologia, de uma linguagem de programação, mas não necessariamente ela é a certa, por exemplo, não dá para você usar Python para desenvolver um aplicativo mobile. Mas esse é o ponto, tem a tecnologia certa para o que você vai ser desenvolvido. E aí eu quero sair um pouco de qual que é a tecnologia, para qual é a tecnologia certa para o momento que eu estou seguindo. Então, ele segue uma série de dúvidas ali que você precisa responder, perguntas que você precisa responder, que é o seguinte, eu vou conseguir desenvolver isso? É a primeira pergunta, né, nessa linguagem. Acredito que vai todo mundo, que é só estudar um pouquinho. Mas tem, entre outras coisas, que é o seguinte, a gente fala muito do mercado de trabalho, né, que, vamos desenvolver algo que vai seguindo. E quando você escolhe uma tecnologia, é o seguinte, não é só você que vai desenvolver. Precisam que outras pessoas vão desenvolver também. Então, escolher uma tecnologia, ela é o ponto principal para qualquer desenvolvimento. Então, falando aqui, por exemplo, pegar você aí, qual que é o seu nome? Giovanni, boa. Giovanni, eu e você, a gente vai construir um aplicativo junto. Você programa em Java e eu programo em JavaScript. Se tem nós dois com 2 conhecimentos de desenvolvimento e linguagens diferentes, por que eu vou pegar uma linguagem tipo Dart, que nenhum dos 2 conhece? Não faz muito sentido. Então, quando a gente vai escolher uma tecnologia, um dos objetivos é esse, assim, o que vai atender para o que eu vou desenvolver e o que esteja mais próximo do que eu já conheço. E a gente vai evoluindo. Após escolher uma tecnologia, é o seguinte, como que é a adoção disso no mercado? Né? Tem mais gente, tem comunidade que mantém essa tecnologia? Porque isso vai fazer com que, imagine que nós criamos um aplicativo e ficou rico, né? A gente vai ter que contratar mais gente. E aí só eu e você sabe a linguagem. Como que a gente vai contratar mais gente? Não vai evoluir. Então, esse é o ponto que para escolher a tecnologia correta, não é só ter o que todo mundo está usando, mas sim o que faz sentido para o momento certo. E aí aqui é um exemplo, putz, ficou bem ruim, mas acredita em mim, é um código gerado pela IA, e ele é um código JavaScript,
React Native, e ele disponibilizou 2 aplicativos Android e iOS. É um Hello World simples, mas o ponto é o seguinte, com um código único, eu disponibilizei para as 2 plataformas. E aí vem a discussão assim, pô, é a tecnologia certa? Talvez no momento que eu quis fazer ali era certa, porque eu queria algo que fosse rápido e eu conseguisse disponibilizar para as 2 tecnologias, para os 2 sistemas operacionais. Então, isso é muito relacionado e relativo com cada dia e quais os obstáculos aí que vocês vão enfrentar. E aí, beleza. Vou falar abrangente aqui alguns assuntos, tá? Sair um pouco agora do desenvolvimento e um pouco para a nuvem. É aquela pergunta, né? É fácil falar que está na nuvem, né? Não tem como provar. Não sei se todo mundo já viu essa referência, mas fica aí. Bom, como que utiliza a nuvem? Né? A nuvem basicamente são supercomputadores aí, compilado em um lugar, N lugares diferentes, onde pela frente tem ou a AWS ou a GCP, entre outras de mercado, que disponibiliza frações dessas máquinas para você utilizarem. E aí, qual que é o lance que eu trouxe aqui da nuvem? Que ela não é nenhum mistério e não é mágico. São simples computadores disponibilizados para vocês utilizarem. E simples assim. Então, se falar, pô, tá na nuvem. Você fala, cara, beleza, são só algumas máquinas fodas ali que eu posso utilizar e tá tudo bem. Boa. Aí, após a parte de cloud, uma coisa que é legal também é a parte do CI/CD. Isso aí é uma automação, eu explorei um pouco ali, porra, enfim, isso aí. No título, mas vocês vão entender que é automação que salva vidas. Falando em uma esteira de desenvolvimento, né? Então, falei um pouquinho de cloud, que são super máquinas, tecnologias que eu quero utilizar para desenvolver um produto, e vem o CI/CD. O CI/CD é uma automação que é para salvar o nosso dia a dia. Porque é o seguinte, quando você desenvolve algo, você tem que fazer o build, aí você tem que testar, aí você tem que fazer o commit daquilo, aí você tem que dar o start no servidor ou na sua máquina, se você estiver testando local. Isso seria uma camada de esteira, assim, que você tem que fazer um pouquinho de cada coisa para que você faça isso funcionar. E o CI e o CD é exatamente para isso. São 2 siglas que o CI é Continuous Integrations e o CD é Continuous Delivery. Então, é integração contínua e entrega contínua. O que é o CI, né? Essa automação de CI? É você colocar toda a sua parte de build, de teste, de validação, se está funcionando em uma esteira. Então, óbvio que você vai testar local, mas sempre quando você for disponibilizar isso em produção, você faz toda essa esteira. Você não precisa ficar toda vez testando. Porque o CI ele já é para automatizar tudo isso. E aí vem a parte mais legal, que é o seguinte, o CI, além de ter todas essas esteiras, é a integração que você tem entre o time. Então, assim, pô, Giovanni, peguei você aí como exemplo, então, vamos lá, nós somos os desenvolvedores aí de novo, e você está desenvolvendo na sua máquina, eu estou desenvolvendo na minha, os 2 trabalham de home, ó que maravilha. E aí, pô, como que a gente consegue juntar esses 2? Né, os 2 códigos e ver se está quebrando ou não. E a integração contínua é exatamente para isso. Para eu ficar publicando, fazer um commit, um push lá para o GitHub, você conseguir pegar isso de forma ágil, se falhou, a gente já consegue corrigir e subir isso. Então, o Continuous Integration ele tá assim, não está só numa simples automação, mas é a integração entre o time e o facilitador disso ir para a produção de uma forma garantida que vai funcionar. E aí o CD, né, que é a entrega contínua, e o Continuous Delivery, que é basicamente isso. Falou, cara, eu validei tudo, testei, estou feliz que está funcionando, ele pega esse pacotinho e entrega. Então, o Continuous Delivery é exatamente isso. Ele está sempre publicando isso nos servidores e de forma contínua. Beleza? Vamos lá, o que mais tem aí? Boa, aí agora vamos falar um pouco do mercado de trabalho. Eu acho que, não sei se vocês já trabalham ou estão entrando aí no mercado de trabalho. Vem o lance do mito do super especialista. Acho que alguém já viu um meme do tipo, estou procurando uma vaga de estágio e estão pedindo experiência. Quem já viu isso ou não? Boa, legal. Então, vamos lá. Esse aí é o mito de você precisa saber tudo. Cara, esquece, eu tô aqui, eu falei, meu objetivo é tentar agregar alguma coisa na vida de vocês. E o saber tudo, cara, não precisa disso. Tá? E essas 2 imagens é exatamente para mostrar e exemplificar o cara que sabe tudo. Então, ele sabe todas as linguagens, ele sabe todas as clouds, sabe tudo, e ele está confuso aqui, ele está estressado que ele não sabe qual que ele vai usar.
que tem tanta informação na cabeça dele, que fala assim, cara, o que eu vou usar? E aí começa a se preocupar com segurança, e não sai, não desenvolve nada, porque é muita preocupação, muita sabedoria ali do lado dele. E do outro lado, é um lance que você vê que está mais leve, é uma imagem mais limpa, com diagrama, não é um fluxograma isso, mas ele simboliza ali basicamente o que ele quer fazer. E qual que é o ponto? Não tem tecnologias ali falando sobre qual que é a linguagem, algo do tipo. Ele está tentando entender o problema, dali vai encontrar a ferramenta e dali vai sair com uma solução. E é exatamente isso, assim. Não existe super especialista, o cara que sabe tudo. Mas você tendo uma fundação clara, sólida do que você vai fazer, aí você vai escolher a tecnologia certa. Você pode entrar numa empresa que só programa em Python e você não sabe Python, você sabe JavaScript. Cara, mas se você tem um conceito de como funciona uma arquitetura, como você separa a regra de negócio da parte de API, o Python vai ser o menor dos problemas, porque a sua fundação é clara. Então, o objetivo que eu quero trazer é exatamente isso. Não adianta você saber todas as linguagens, tem que saber o porquê que ela funciona, que aí você vai adaptar isso para outras linguagens também. Boa, e aí é um exemplo legal aqui, que é o profissional T. Cara, eu liguei errado aqui, mas imagine que essa especialização está na perninha do T aqui, finge que está certo. O que é isso, tá? O T, ele vai representar o seguinte. Como eu estava falando de Flutter, eu trouxe aqui. Essa perna do T, ele mostra a sua especialização. Então, eu não preciso saber de tudo. Mas se eu quero ser um desenvolvedor back-end, se eu quero ser um desenvolvedor de front, se eu quero ser um desenvolvedor mobile, eu preciso ter uma especialização nisso. Eu quero dizer o seguinte, pô, back-end, quer ser um desenvolvedor Java? Pode ser, isso não é um problema. Desde que você tenha o entendimento de como funciona o Java, de como que você utiliza essa linguagem, como que você faz a arquitetura disso, é a base sólida que a gente precisa ter, é a especialização. Então, back-end você pode desenvolver uma série de linguagens, mas você precisa se especializar no conceito de back-end e como ele funciona. E é exatamente isso que eu estou trazendo como um profissional em T, né? Que é a perninha, a consolidação, que é o que você precisa se aprofundar no que você quer seguir, e a parte de cima é um conhecimento amplo, que é o seguinte, eu não preciso saber como funciona uma cloud, tipo VPC, VPN, subnet, gateway, como que liga tudo. Cara, não precisa, mas você saber o que é uma cloud, o que roda dentro de uma cloud, é fundamental. Você não precisa saber rodar, mas você sabe o que roda, isso aí já garante. Então, isso faz um profissional para o mercado, que é o que a gente está buscando. Inclusive, eu falo isso em nome da Edgewall. A gente não precisa ser uma pessoa que saiba tudo, mas que ela busque aprender e tenha uma consolidação específica, cara, o restante a gente só vai aprendendo em conjunto. E essa troca é múltipla, tá? É assim, tanto a empresa traz conhecimento para vocês, quanto vocês também trazem conhecimento para a empresa. E isso é recíproco. E aí, seguindo aqui, boa, vou deixar uma frase aqui, depois eu faço uma reflexão igual um coach aí, tá? Mas vamos lá. O mais importante não é a tecnologia que você usa, mas a sua capacidade de aprender, se adaptar e resolver o problema. Então, volta lá para o início que eu falei, cara, tem várias tecnologias, se a gente souber tudo, a gente vai ficar meio maluco. Então, sempre escolher o porquê daquela tecnologia, que de fato é o que importa. E aí, vou trocar aqui um pouco com vocês de uma experiência particular, que eu montei uma startup, não deu R$1, que foi um aplicativo que era para pet, inclusive até hoje está em produção aí, que chama Pet Perfeito. É para você encontrar um amigo para o seu pet. Ou se você perdeu, enfim, mas o objetivo não é o que ele faz. Mas assim, quando eu entrei para o mercado de trabalho, eu não tinha experiência, mas eu tinha curiosidade. E eu montei esse aplicativo. E aí é o que eu falo assim, o aplicativo não me deu dinheiro, mas ele abriu portas. Então, quando eu chegava numa entrevista, eu falava assim, e aí, o que você já fez? Eu falava, fiz um aplicativo. Mas beleza, assim, qual que é o ponto? É caro subir, ter infra, ter essas coisas, e eu sei como no dia a dia da faculdade não sobra muito dinheiro, né? Às vezes só sobra só para a gente ir e voltar. Só que para o dev, ou para o desenvolvedor em geral, a nossa manutenção, a nossa vida é uma coisa barata, porque se você tem um computador e uma internet, já era. A sua experiência vai além. Então, assim,
Você não precisa ter algo publicado em produção, na cloud, fazer algo funcionar. Se você tem sua máquina, o seu Visual Studio ali, o Visual Code e o GitHub, cara, é essa experiência que você precisa numa entrevista de emprego. Que é você desenvolveu algo, comitou no GitHub, quando chegar na entrevista, fala, cara, eu tenho aqui meu GitHub, pode ter feito tudo errado, mas o que importa é a experiência que cada um buscou. A gente não quer saber o que você passou numa empresa passada ou algo do tipo. O que a gente quer saber é o quanto você está evoluindo seus conhecimentos. E é isso que eu quero trazer de proposta aqui, para a gente conversar. E, cara, foi isso. Nem sei quanto tempo deu, acho que foi até um pouco rápido. Mas, boa. Perguntas, galera? Zero? Não, tudo bem também, não se preocupa com isso aí, não. Vamos lá. Ah, boa. Seu nome é? Vinícius. Só um segundo, peraí. Quer o microfone? Ai, boa. Você trouxe algumas tecnologias de mobile, então creio que você seja desenvolvedor mobile, certo? Cara, já fui já. Ah, Mas então, como... só queria te perguntar um pouco da integração com a parte de back-end, que é onde eu quero me especializar, na parte de mobile, como que funciona, principalmente em relação ao React, como que lida com isso? Boa, legal. Cara, o mobile, tirando a fundação de código, ele é igual ao front-end nesse aspecto, tá? O que eu quero dizer com isso? Que ele não vai armazenar nada de valor ali. Então, não vai ter um token, não vai ter nada desse tipo. Quem fica a inteligência geral é tudo no back-end. E a integração vai ser via API. Então, vai ser via REST ou outra forma. Mas qual que é o objetivo? Que é o seguinte, ele é só a camada de exibição. E ele, para fazer a integração com o seu back-end, vai ser via API mesmo. E aí, você que vai ser back-end, você fica responsável por guardar esses secrets aí no vazar, viu? Tá bom, obrigado, hein? Nada. Como foi a sua... Pô, pera aí. Se apresenta aí primeiro. Prazer, Nicolas. Boa. Como foi a sua experiência ao criar a sua startup que você comentou? Cara, foi uma experiência muito boa, porque quando eu comecei, eu fiz tudo errado, tá? Então, eu usei Mongo, usei Ionic, não sei se vocês conhecem Ionic, mas usei Ionic e Angular. Cara, foi tudo que eu batia no Google e olhava assim, eu falei, cara, o que o pessoal tá usando? Eu falei, vou usar isso, que vai ser hype. E no final, foi tudo errado. Mas, sim, foi um aprendizado. Hoje eu consigo falar o porquê que eu não utilizo o Mongo na minha aplicação. Por que ela não é escalar? Por mais que já tinha muita documentação, mas na época, Mongo era um puta de um banco de dados não relacional e todo mundo estava utilizando. Então, assim, a experiência, ela não precisa dar certo. Quanto mais ela dá errado, é melhor. Porque você sabe que você não vai mais fazer o mesmo erro. Então, a melhor experiência foi essa. Tive que trocar Mongo, trocar front-end, trocar tudo. Mas foi o que mudou e foi o que eu falei. Me deu dinheiro? Não. Mas abriu muitas portas. Obrigado. Prazer, Vinícius. Eu queria, agora que você comentou do Mongo, o Mongo ele tem vários cursos gratuitos e eu tive curiosidade, mas queria saber uma terceira opinião de você, como que é o Mongo. Tá, vamos lá. Deixa eu até mudar a frase. Não é que o Mongo é ruim, tá? Que fique claro. É que, para o meu caso, o Mongo não atendeu. Quando eu iniciei a startup, era para ser coisa simples. Era um cadastro de pet. Falei, cara, todo mundo vai lá e cadastra. Aí, beleza. Aí eu fui evoluindo isso. Aí o cadastro de pet virou para ter um tutor. Aí eu precisava ter relação entre dados. E aí começou indo. E aí eu transformei o Mongo, que é um banco que não é relacional, em um relacional. Porque eu queria que atendesse meu cenário. Então, assim, o erro foi esse. Porque eu usei uma tecnologia porque estava todo mundo usando e falava, pô, Mongo é um puta de um banco. Para alguns casos ele é. Mas para o meu cenário específico, eu tentei fazer algo relacional, ele já não servia. Então, é por isso que eu não utilizei. Mas tem vários casos de uso com Mongo que funciona bem, tá? Eu não estou descartando, não. Ele é um bom banco, dependendo do que você for usar. Tá bom, obrigado.
Bom dia, me chamo Alexandre. Eu queria saber um pouquinho mais da parte da startup em si. Você se vê abrindo outra startup para frente ou não? Ah, sim, sem dúvida. Cara, eu tenho várias ideias. Por exemplo, toda boa startup, ela acontece em cima de um problema que você tem. Então, se sua vida está perfeita, referente a tudo assim, hoje em dia você não tem mais problema para pedir comida porque tem o iFood. Então, isso já não se torna mais um problema. Mas o iFood veio para resolver um problema de você conseguir fazer uma comida. Então, assim, eu tenho um problema muito grande que eu gosto de carro antigo, e ele sempre dá problema. Então, dos 10.000 km que eu andei, 8 foi em cima do guincho. Então, assim, eu sei que eu tenho um problema, mas eu preciso ver como que eu vou resolver ele ainda. Mas aí, voltando à sua pergunta, se eu tenho vontade de fazer outras? Tenho. O que eu não encontrei ainda é um problema que faça sentido para eu executar. Tá bom, obrigado. Mais alguma dúvida, gente? Opa, tudo bem? Eu sou o Jaime e eu queria saber o que fez você, quando você começou na sua carreira de dev, se você já começou como mobile, o que fez você ir para mobile e, principalmente, depois de um tempo programando, por que você assumiu esse cargo mais de gerência e não seguiu na parte de desenvolvimento em si? Tá, vamos lá. Quando eu comecei, eu não era desenvolvedor, não. Comecei trabalhando numa empresa de música. Era música sertaneja na época. E eu fui lá, além de cuidar de direitos autorais, eu gostava de tirar foto. Então, não tem nada a ver com tecnologia, mas, enfim, eu fazia isso. E a galera começou, na época, a montar um site. Eu falei, cara, eu quero fazer isso aí, que é muito mais legal do que tirar foto. E aí foi o momento que eu comecei a embarcar mais nessa jornada de desenvolvimento. Eu comentei, eu usava WordPress na época, que hoje eu também não recomendo, mas cada cenário é um cenário, mas eu utilizei o WordPress. E é um bom ponto essa parte aí, que foi uma frase que eu ouvi, que até hoje vocês vão ouvir na tecnologia, principalmente quem for seguir desenvolvimento. Não é porque está funcionando, está certo. Porque o WordPress ele faz uma cagada gigantesca e você acha que está funcionando. Então, assim, pegando minha experiência, porque eu virei dev, foi nesse início, que eu vi onde estava criando o site, e a beleza de você ver as coisas funcionando, e a pessoa do seu lado acessando aquilo que você fez, é o que me deu vontade de ser dev. E não era mobile não, tá? Foi totalmente web. Mobile eu fui entrando aos poucos de curiosidade. Beleza, obrigado. Eu que agradeço. Bom dia, meu nome é Christian e uma curiosidade que eu tenho é se você pudesse voltar no tempo, na época que você fazia a faculdade lá pro comecinho, teria alguma coisa que você diria para você, tipo, pô, aprende isso ou faça isso diferente que o seu caminho vai ser muito mais tranquilo, entre aspas, assim? Cara, é o que eu trouxe aqui. Eu fui uma pessoa que sempre busquei várias tecnologias e eu queria saber todas. E isso foi um problema que eu enfrentei ao meio do caminho. Porque quando você descobre muita tecnologia, você faz muita merda. E aí o ponto foi o lance do Mongo ali e tal. E o que eu poderia trazer para o Gabriel da época, que é o que eu trouxe aqui, é o seguinte: você não precisa saber todas as tecnologias. Você precisa saber uma fundação clara. Dali para frente a tecnologia vai ser só mais uma para você. Só vai mudar a sintaxe, mas a tecnologia vai continuar sendo mais uma para você. E aí não muda nada. Boa. Putz, cara, eu lembrei que você me perguntou da gestão, né? Por que eu não fui para gestão? Pode responder? Boa. A Ideal, vou falar específico da empresa que eu trabalho hoje, e não é todas que fazem isso, mas ela proporciona uma coisa muito boa, que é o crescimento em Y. Todo mundo começa desenvolvedor, analista, desenvolvedor, júnior, pleno, sênior, e aí chega um momento da sua vida que é o seguinte: se você quer ganhar mais, você vira gerente, né? Era isso que acontecia antigamente. E a Ideal não proporciona isso, pelo contrário, ela tem o crescimento em Y, que é o seguinte: se você quiser seguir tecnicamente, você vai ser um especialista, um staff e assim por diante. Só que no meu caso, eu senti que eu já tinha feito o que eu queria fazer tecnicamente. O que eu queria era
um problema diferente, que era pessoas. E aí foi aonde eu comecei a estudar mais, se especializar em questão de gerenciamento de pessoas e de time. E aí eu comecei a me interessar mais por esse caminho, não largando o técnico, mas vendo de um olhar diferente. Porque nem sempre você acorda feliz, né? E aí esse é o maior desafio, são pessoas. Boa? Dúvidas? Aqui, ó. Ok. Tem mais uma pergunta ali, ó. Beleza. Já vou passar, que surgiu uma pergunta aqui no chat, que foi da Carol. Ok. Bom dia. Você comentou sobre mostrar as experiências, mesmo quando estamos aprendendo e não está tudo certo. Como demonstrar essa experiência no GitHub? Alguma dica? Abre o código. Abre o README lá, porque além de você subir o código, você tem que escrever um README do que ele faz, aquilo lá que você desenvolveu. Então, basicamente, isso é a sua experiência. Você escreve o README ali, não precisa ser bem feito, não. ChatGPT ajuda hoje em dia. Mas coloca o que foi feito, por que você fez aquilo, quais as tecnologias que você usou, por que seguiu aquela linha, estrutura. É isso. Isso é a experiência que mais conta, galera. Eu vou falar que até na minha entrevista, quando eu vou entrevistar alguém, eu falo assim, tá, o que você faz para você fora a empresa? Aí o cara fala assim, nada. Eu falo, mas não vai agregar nada assim na sua vida? E eu sempre gostei de ser dev. Então, assim, meu passatempo era programar. E aí foi o que eu falei, abre portas. E aí na entrevista, cara, abre o GitHub. Todo mundo que está entrevistando para uma vaga técnica, ele quer ver seu código. E essa é a diferença. Se você souber falar ali o que você desenvolveu, é isso. Mais alguma dúvida, gente? Aqui. Bom dia, eu sou a Ana Luísa. Eu queria te perguntar que dica você dá para pessoas que querem trabalhar em times de tecnologia, porém querem se especializar mais nessa área de trabalhar com pessoas. Vamos lá. É que são duas frentes diferentes. Assim, a minha carreira inteira, dos 12 anos, 8 foi desenvolvimento. Os últimos 4 agora que está sendo gestão. Então, assim, a gestão depende do nível de gestão que você quer seguir. É difícil a sua pergunta. Porque, assim, se falar, eu quero ser técnico, mas eu quero ir para gestão. Mas você vai ter uma bagagem técnica ou você só quer fazer gestão de pessoas? Porque tem vagas específicas para gestão de pessoas que não é técnico. Então, se você quer ser uma gerente técnica, eu sugiro de segue a sua carreira de desenvolvimento até um papel de sênior e a partir dali você vai buscar a questão de gestão de pessoas. Porque a parte de gestar pessoas não é fácil, é difícil. E a bagagem técnica também. Então, uma coisa tem que complementar a outra para quando você quiser ser um engineer manager e assim por diante. Certo, entendi. Obrigada. Nada. Mais alguém? Oi, tudo bem? Bom dia aí, eu sou o Pedro. Eu fiquei com uma dúvida aqui, que eu vi o panfletinho de vocês, aí uma dúvida um pouco fora do tema, mas aí eu vi aqui a página de vagas, queria saber, vocês estão com o processo seletivo aberto, isso aqui é mais informativo, como funciona, como está funcionando as vagas atualmente na... É uma boa pergunta. E tem como voltar o slide? Que eu acho que eu deixei o slide de perguntas ali, mas tinha um próximo, que é esse aí. Galera, fiquem à vontade de escanear o QR Code. Temos vagas na Edgewall, tá? E não só de tecnologia, tem outras vagas também. E aí é importante vocês entrar. Todo mundo tem LinkedIn aqui? Bom, esse aí é o primeiro passo, aí é criar o LinkedIn. E aí vocês acessam a vaga e lá vai dizer o que precisa, o que a gente espera, competências e assim por diante. E aí tem vagas desde o nível júnior até especialista e outras áreas, como eu comentei. Entendi, muito obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, gente?
Online também não, né? Bom, eu acho que é isso, então. Muito Boa. obrigado, Gabriel. Galera, tem o sorteio. A gente vai sortear 2 kits presencial, um é online. Pô, se quiser fazer, dá para fazer o sorteio aí já? Porque aí vem aqui, tira uma foto que a gente vai postar lá na Edwall também, o ganhador o sortudo. Ah, boa. Mas qual é o sorteio? Sim. Ah, boa. Só abrindo. Não, tá bom. Foi bom, foi bom. Muito obrigado. Você acha que eu amo esse tipo de coisa? Não, eu não vou falar, né? É, não vou falar. Depois eu devolvo.
Vamos lá, a gente vai sortear aqui o kit de onboarding da Idwall, então é basicamente a sensação de você estar entrando na Idwall. Só não tá o computador, tá? Mas o resto vem tudo. E aí, vamos tirar uma foto ali, ó. Só vira pra cá aqui, ó, pra gente deixar o logo da Idwall. Bom, galera, mudança de plano aí. Boa. Fechou? Galera, vamos lá. Encerro por aqui. De novo, queria agradecer vocês pela participação, pelas trocas bacanas aí. E espero ter novas oportunidades. Valeu, galera. Tenham um bom dia aí. Alô, alô, só um recadinho aí, antes de todo mundo sair aí. Muito obrigado aí pela presença de todo mundo, foi uma palestra muito boa. Muito obrigado pela galera da Idwall que veio. Fiquem ligados aí agora, para quem está esfomeadinho aí, também vamos ter a nossa pausa para o almoço, mas às 1h20 temos a nossa próxima palestra, que vai ser do João, workshop no Lab 6 do CB. Mais um prato cheio aí, vai ser sobre
além do alert, dominando XSS com cenários reais e CVEs, mais um prato cheio para quem gosta de segurança da informação e cybersec. Então, por favor, fiquem ligados. Quem estiver aí online, por favor, curta, compartilhe, que faz muito bem, ajuda a gente a crescer. Muito obrigado aí, até já já.